Pai, meu irmãozinho não acorda há 3 dias. O que o rico descobre é chocante. Aquela manhã em São Paulo já tinha um ar pesado, quase opressivo, preenchido por nuvens cinzas que pareciam adivinhar o caos que estava prestes a se desenrolar na luxuosa mansão de Alexandre. Ele, um empresário renomado com fortuna acumulada e status inabalável, estava longe de imaginar que o brilho de sua vida estava prestes a ser ofuscado por um grito desesperado. Miguel, seu filho mais velho, irrompeu em seu escritório como um furacão, os olhos arregalados e cheios de pânico. Pai, meu irmãozinho Samuel não acorda há 3 dias, exclamou, a voz entrecortada pela urgência da situação. O coração de Alexandre congelou. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Como assim, Samuel? O seu raio de sol, não acordava. Algo estava muito errado. A mente de Alexandre disparou, lembrando-se da febre que o menino teve dias atrás. Mas a gravidade do silêncio que agora pairava no ar era palpável. Ele se levantou rapidamente, com Miguel à sua porta, seguiu em direção ao quarto do garoto. Uma sensação de impotência invasiva agarrando-o. Ao abrir a porta, a cena que se apresentou era de um desespero absoluto. Samuel, imóvel na cama, com o rosto pálido e uma respiração superficial que fazia Alexandre questionar tudo. O telefone de Miguel tocava incessantemente, mas sua atenção estava fixada no irmão. Alexandre, por outro lado, lutava contra uma enxurrada de memórias de segredos familiares. A ex-esposa, Carolina, sempre envolta em mistérios e mentiras não ditas. Tinha um histórico de esconder a verdade, mas desta vez o impacto dessas mentiras poderia ser devastador. O garoto estava em coma e as peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. O que estava acontecendo? Por que Samuel não acordava? A pressão aumentava. Alexandre precisava agir e entender. Uma investigação não apenas sobre a saúde do filho, mas também sobre dívidas obscuras que sua família havia enfrentado no passado. O nome de um antigo credor, alguém das sombras, voltou à sua mente. Um personagem sinistro que havia surgido anos atrás, mas que ele pensou ter deixado para trás. As dívidas contraídas tinham um preço, e agora parecia que esse preço estava prestes a ser cobrado de maneira que ele nunca poderia imaginar. Ele encarou Miguel, que estava paralisado pela preocupação, e a tensão aumentou no ar. Miguel, precisamos fazer algo, não podemos deixar isso assim. O medo de Alexandre se espalhou como fogo em palha seca. O relógio estava correndo, e algo mais que a saúde de Samuel estava em jogo. Era o futuro de sua família. E a verdade poderia não apenas destruí-los, mas também salvar o que restava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alexandre encarou Miguel com uma intensidade que parecia paralisar o tempo. Precisamos agir, Miguel. Vamos chamar um médico, um especialista. Ele pode saber o que está acontecendo, disse, a urgência transbordando em cada palavra. O coração disparava dentro do peito. E a mente, em meio ao caos, se perdeu em possibilidades horripilantes. O silêncio que preenchia o quarto parecia gritar por respostas. E Alexandre estava pronto para tudo. Miguel, no entanto, permanecia inerte, o olhar fixo em Samuel. Era como se o tempo estivesse parado. Mas e se for algo mais complicado? O que vamos fazer se não for apenas uma doença? Ele perguntou, seu tom cheio de desespero. Não podemos pensar assim. Precisamos. A frase de Alexandre foi interrompida quando um som ecoou nos fundos da mansão. Um barulho estrondoso, como se algo tivesse caído. Ambos se viraram. Vou lá ver, Miguel gritou, e sem pensar 2 vezes correu para fora do quarto. Alexandre hesitou por um segundo, mas decidiu segui-lo. O medo que começava a brotar em seu estômago o empurrou. E ele não queria enfrentar a possibilidade de que seu filho poderia ter se machucado. Quando chegaram à sala, a cena era perplexa. O teto parecia ter desabado com uma força imensa. Pedaços de gesso e madeira estavam espalhados pelo chão, e no centro do caos, uma figura familiar se movia. Era Carolina, sua ex-esposa, coberta de poeira. Com um olhar de terror e algo mais. Uma determinação sombria. O que você está fazendo aqui? Perguntou Alexandre. A raiva e a confusão misturando-se dentro dele. Eu vim buscar o que é meu.
Eu precisava saber a verdade antes que você. Carolina começou, mas logo parou ao ver Miguel balançar a cabeça em descrença. Você sabe o que aconteceu com Samuel, não sabe? Você tem que nos dizer. Miguel, com a voz elevada, desafiou-a. O clima ficou tenso, opressivo, quase insuportável. Alexandre sentiu um frio na barriga. Eu não posso dizer. Carolina respondeu, os olhos se desviando. E Alexandre percebeu que havia algo mais. Algo revelador nas palavras dela. Mas se eu não fizer isso, será tarde demais para todos nós. Você importou em pensar no nosso. Filho, no que você fez? Alexandre a acusou, um misto de raiva e dor na voz. Antes que Carolina pudesse responder, um movimento no fundo do corredor chamou a atenção. Um homem apareceu, de olhar penetrante e um sorriso gelado. Alexandre não podia acreditar no que via. Era Roberto, o credor que havia atormentado sua família anos atrás. O mesmo que ele pensou ter deixado para trás. Surpresos, não é mesmo? A verdade sempre encontra um jeito de se revelar. Roberto disse, caminhando lentamente para a frente. E essa é apenas a primeira parte do que o destino preparada para você. Os olhos de Carolina estavam cheios de medo agora. O pânico estava claro. Este não era o plano. Você prometeu que não faria nada, Roberto. Ela gritou. Prometemos muitas coisas. Mas Samuel é uma peça-chave em todo esse jogo, e você sabe disso. Roberto sorriu, e a expressão de Alexandre se transformou em horror. Mãe, o que ele quer dizer com isso? Miguel perguntou. Seu rosto estava pálido, mas a coragem que ele tinha estava prestes a se manifestar. Nesse instante, Samuel, ainda deitado na cama, em um sopro que parecia quase etéreo, murmura palavras que nenhuma das pessoas presentes pôde entender, mas que pareciam mudar a atmosfera ao redor. E foi nesse momento que Alexandre percebeu. A batalha que acabava de começar não era apenas pela vida de Samuel, mas por toda a verdade que sua família havia escondido por tanto tempo. Isso não pode estar acontecendo. Alexandre pensou, enquanto o pavor tomava conta dele. O nó na garganta apertou. E, ao mesmo tempo, uma determinação começou a crescer dentro dele. A única certeza que tinha naquele momento era que tudo estava prestes a desmoronar. E a verdade por trás do silêncio de Samuel era mais grave do que qualquer um podia imaginar. Precisamos descobrir o que Samuel sabe, Miguel declarou. E todos na sala sabiam que as respostas viriam com um preço. Mas qual preço? O peso da dúvida e do medo pairava no ar, pesado como as nuvens lá fora. Enquanto a chuva começava a despencar lá fora, como um prenúncio do que estava por vir. Enquanto os olhares se cruzavam, um silêncio pesado envolveu a sala. O clima era tenso. Cada respiração parecia ser um alerta de que algo estava prestes a explodir. Alexandre, Miguel e Carolina estavam paralisados e a aparição de Roberto apenas fazia o pânico se intensificar. Os olhos de Carolina brilhavam com uma mistura de medo e desespero. Samuel é a chave, não é? Roberto provocou, sua voz suave como veneno. O que aconteceu com ele é só o começo. Que começo? E que você quer dizer? Miguel gritou, a voz tremendo, quase como se ele já soubesse que havia algo mais. O coração de Alexandre pulsava no ritmo da tensão, batendo forte, pedindo respostas. Do outro lado da sala, o peso do silêncio foi quebrado por um ressoar baixo, quase imperceptível. Todos viraram a cabeça para olhar para Samuel, que havia repetido aquelas palavras indecifráveis. E então, em uma fração de segundo, aconteceu algo inimaginável. Um brilho intenso emanou do corpo do garoto, como se uma luz estivesse despertando dentro dele. Alexandre sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O brilho cresceu, iluminando a sala com uma intensidade cegante. Miguel, em pânico, tentou cobrir os olhos, mas antes que pudesse, a luz explodiu em uma onda de energia. E, de repente, tudo foi envolto em um silêncio profundo. Carolina caiu de joelhos, os gritos de medo ecoando pela mansão. Alexandre se sentiu deslocado, como se estivesse assistindo a uma cena de um filme. Quando a luz finalmente se dissipou, tudo ficou em uma penumbra estranha e opressiva. E então algo ocorreu. Samuel, ainda deitado em sua cama, parecia mais vivo do que nunca. Seus olhos, normalmente calmos, agora estavam abertos, cheios de uma clareza que era aterrorizante. No entanto, havia algo diferente em seu olhar,
algo que fez Alexandre sentir um frio na espinha. Ele sabe! Miguel gritou, espantado. A voz dele tremia, e Alexandre percebeu que a essência de Samuel estava mudada. O pequeno, que sempre foi sua luz, agora parecia carregar um peso insuportável, como se o garoto conhecesse verdades que eram mortais. Samuel, Carolina chamou, seus olhos cheios de lágrimas. Meu filho, você me ouve? O menino virou a cabeça levemente, e com um gesto quase imperceptível, parecia estar reconhecendo a mãe. A tensão aumentava. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca podiam mudar tudo. Mas quando finalmente Samuel falou, a voz que ecoou era de um homem, não de uma criança. Vocês não sabem quem eu sou. Essas palavras explodiram como um trovão na sala. Alexandre sentiu o mundo girar. Miguel ficou pálido, a compreensão do que estava prestes a ser revelado começando a tomar forma. Como assim? Quem você é? Samuel não é quem pensam que ele é. Roberto interveio, um sorriso sádico desenhado em seu rosto. Se tivesse ouvido a verdade, tudo isso poderia ter sido evitado. A atmosfera estava carregada, como um furacão prestes a se desfazer. Você está errado. Ele é meu filho. Apenas meu filho, gritou Alexandre. Mas este não é o seu único segredo, Alexandre, Roberto sussurrou. A revelação pairava no ar, carregada de um significado que parecia quebrar a realidade em pedaços. Carolina se levantou, os olhos aflitos, a respiração acelerada. O que você sabe, Carolina? O que você não me contou? Gritava Alexandre, agora olhando para sua ex-esposa com intensa acusação. O silêncio ressoou novamente, mas não por muito tempo. Samuel, com seus olhos que agora refletiam a sabedoria de uma alma antiga, disse: a vida que você conhece é uma farsa. Eu sou a prova disso, e a verdade que você teme saber não é apenas meu fardo, é a sua condenação. Miguel estava em estado de choque, mas mesmo assim algo dentro dele começou a ferver. Você é? Que quer dizer com isso? A porta da sala estourou com um estrondo. E uma figura conhecida apareceu. Era a avó, Rosa, com uma expressão de terror em seu rosto. Samuel, não, isso não pode acontecer. A vida de vocês depende disso, ela gritou, a voz rouca com o peso do que estava prestes a desmoronar. Alexandre hesitou. A presença de Rosa, normalmente protetora, agora era uma tempestade de revelações inomináveis. Rosa, o que você sabe? O que você não disse sobre o nosso passado? Ele questionou, a mão tremendo ao lado do corpo. Era um nó de segredos e mentiras que agora começava a se desenlaçar, e o que estava prestes a ser revelado prometia abalar as fundações de tudo o que acreditavam saber. Enquanto a chuva começava a tamborilar forte contra as janelas, uma certeza invadiu o coração de Alexandre. A verdade estava prestes a libertá-los ou condená-los para sempre. Enquanto a tensão na sala aumentava, a voz de Samuel ecoou, e todos ainda estavam tentando entender suas palavras. Eu sou a prova disso, e a verdade que você teme saber não é apenas meu fardo, é a sua condenação. As palavras se espalharam no ar, exadas e carregadas de significados ocultos. Alexandre mal conseguia respirar. Samuel, Carolina implorou, a dor transparecendo em cada sílaba. Por favor, diga o que está acontecendo. A urgência na voz dela ecoou pelo espaço, como um grito desesperado contra a tempestade que rugia lá fora. Miguel, com os olhos arregalados, não conseguia desviar o olhar do irmão. Fala, Samuel, o que você sabe sobre nós? A sala estava em um silêncio absoluto, exceto pelo tamborilar da chuva, como se o próprio universo estivesse perdendo a paciência. Então, uma luz chamou a atenção de todos. Não era a luz que emanava de Samuel. Era uma luz tênue que pulsou em um canto da sala, onde um velho baú estava esquecido. A madeira estava desgastada, coberta de poeira, mas algo parecia brilhar em seu interior. Uma energia parecia reptar pelo ambiente, despertando a curiosidade de todos. Robert, que até então estava calado, sorriu novamente, mas dessa vez havia um brilho maligno em seus olhos. A verdade pode estar bem diante de vocês, se tiverem coragem de enfrentá-la. Ele apontou para o baú como se estivesse convocando uma calamidade. Alexandre sentiu uma onda de raiva e cansaço. Que verdade? O que exatamente você quer dizer, Roberto? Ele se virou para o ex-parceiro, tentando manter a raiva sob controle. Um segredo guardado por muito tempo, Alexandre. Precisa saber o que houve com Samuel, porque ele não acordou e quem realmente somos. Roberto respondeu, as palavras saindo como veneno. A atmosfera já era pesada, mas agora isso parecia insuportável. Carolina,
Balançando a cabeça em negação, se aproximou do baú enquanto a curiosidade a dominava. O que há dentro? O que vocês esconderam de mim? A voz dela explodiu com medo e raiva, uma combinação explosiva. Isso foi tudo o que Alexandre precisava para empurrá-la. Não faça isso, Carolina! Você não sabe o que pode estar esperando lá. Ele tentou segurá-la, mas foi tarde demais. Com um movimento ágil, Carolina abriu o baú. Um forte cheiro de mofo e umidade invadiu o ar. Todos se inclinaram, tentando ver dentro, mas o que estava lá dentro fez seus corações pararem por um segundo. Nos confins do baú, havia documentos envelhecidos, fotos e uma pequena caixa trancada com uma chave. Não, Miguel sussurrou. A real compreensão começava a brotar. Carolina segurou uma foto em suas mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade. Os olhos dela se arregalaram, os traços de uma revelação indescritível formando uma tempestade em seu rosto. Alexandre deu um passo em direção ao baú, mas Roberto, na verdade, estava na frente dele. Você precisa saber. Vocês precisam saber quem é Samuel. A tensão em seu tom traía um prazer insano. De repente, uma nova onda de luz emanou de Samuel. Ele girou a cabeça, os olhos ardendo com um brilho intenso. Parem! Vocês não estão prontos para a verdade. A voz dele não era mais de uma criança, mas carregava um peso que faria qualquer um arrepiar. A sala estava em um estado de paralisia. Rosa, a avó, começou a chorar. Samuel, por favor, não. Você não pode deixar que eles descubram. O olhar de desespero dela se dirigiu a Carolina e depois a Alexandre. Isso pode destruir nossa família. Mas então, em um movimento inesperado, Samuel levantou a mão, como se estivesse invocando uma força além do entendimento deles. Não são só segredos, é um legado. E se vocês não enfrentarem isso, todos estão condenados. A angústia dos presentes subiu como um grito primal. O que era aquele legado? O que havia de tão devastador que ninguém se atrevia a contar? Um trovão rugiu do lado de fora, e a sala pareceu estremecer. O baú, agora aberto, parecia pulsar como uma vida própria, como se algo quisesse escapar. Tudo se intensificou quando um som agudo ecoou da caixa trancada, um estrondo que parecia ser a resposta para os questionamentos. O coração de Alexandre disparou. O que está acontecendo? O que é isso? Nesse momento, algo que parecia uma sombra saiu do baú, e a verdade que estava escondida por tanto tempo começou a revelar-se. Uma verdade que mudaria para sempre tudo o que eles acreditavam saber. O pânico tomou conta da sala, e enquanto todos se preparavam para o impossível, a única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. Mãe, pai, o que vocês escondem de mim? Miguel berrou, as palavras ecoando, enquanto uma nova realidade se desenrolava diante deles. A sala estava em um caos de revelações e gritos, mas não havia como voltar atrás. A tempestade estava só começando. O que mais poderia vir à tona? Enquanto a sala pulsava com atenção, o brilho emanando de Samuel parecia estar chamando a atenção de todos. Porém, no momento de silêncio que se seguiu, um som agudo cortou o ar, um alarme que fez todos se virarem bruscamente. O baú, agora aberto, começou a tremer como se algo dentro quisesse sair, escapar de seu confinamento. Samuel! Carolina gritou, desesperada, avançando em direção ao filho. Mas antes que ela pudesse chegar até ele, uma sombra escura deslizou para fora do baú, como um vapor denso que começou a preencher o espaço. O pânico aumentou e o rosto de Alexandre se tornou uma máscara de horror. Todos para trás! Ele gritou, levantando as mãos como se pudesse bloquear aquela presença. A sombra parecia ter uma forma, um contorno vagamente humano, mas sem qualquer traço familiar. O coração de Miguel disparou. O que é isso? Ele recuou, os olhos arregalados. A figura surgiu com um movimento brusco, e todos dentro da sala sentiram uma onda de frio percorrer suas espinhas. Finalmente estou livre, a figura falou, sua voz sombria reverberando como se ecoasse dentro deles. Obrigada por libertarem minha essência. Você, quem é você? Alexandre perguntou, sua voz trêmula, enquanto todos se mantinham em guarda. O que estava acontecendo? A cena parecia um pesadelo, algo que não poderia ser real. Eu sou o que vocês esconderam. Sou a herança que carregam e que preferiram ignorar. A sombra começou a se materializar, revelando um semblante desgastado, mas de olhos penetrantes. Era como olhar para um reflexo distorcido. Uma parte de todos eles, mas ao mesmo tempo, algo que não deveria existir. O impacto foi como um soco no estômago de Alexandre. Não, isso não é possível! Miguel gritou, sua voz saindo quase como um sussurro. Ele olhou para Samuel, que estava na cama, com expressão inexpressiva. Então, a sombra se virou para a criança. Samuel, você é meu legado.
Dentro de você reside o que todos aqui temem. Você é a chave para o que os prendeu na escuridão. As palavras pairaram no ar. Alexandre sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Não! Samuel é meu filho. Ele não tem nada a ver com você. Sua voz ecoou em protesto, mas a sombra apenas sorriu. Um sorriso que parecia familiar e aterrador. Oh, mas ele tem! A sombra respondeu, uma risada sutil e sombria reverberando. Você realmente acha que foi apenas a ausência de seu amor que deixou Samuel em coma? Houve muito mais. E agora, todas as suas escolhas voltaram. Vocês não podem fugir dos erros do passado. Carolina começou a chorar, o rosto coberto de um horror pálido. O que você quer dizer? O que aconteceu? Ela questionou, o medo transparecendo em cada palavra. A sombra piscou os olhos e começou a se dissolver lentamente. Mas antes que desaparecesse completamente, lançou uma última frase, que ecoou como um grito no coração de todos. A verdade está em seus próprios olhos, e quando Samuel acordar, vocês enfrentarão o verdadeiro horror. Ele não é o único que sabe, são vocês realmente. E no instante em que a figura desapareceu, um som estrondoso do lado de fora abalou a mansão. O raio havia atingido alguma coisa, e a energia da tempestade estava prestes a fazer o impossível acontecer. Samuel, de repente, se levantou na cama, os olhos brilhando com uma intensidade desconhecida. Ele olhou diretamente para Alexandre e Caroline, seus pequenos lábios se movendo lentamente. A hora chegou, e muitas verdades virão à tona. Ele murmurou. E enquanto cada um sentia o peso daquela declaração, Alexandre percebeu que tudo o que pensavam que sabiam estava prestes a desmoronar. Um tremor percorreu o chão, e a sala pareceu vibrar numa intensidade alarmante. O que estava por vir poderia mudar tudo, revelando laços que deveriam ter permanecido escondidos para sempre. E o que eles fariam com essa nova verdade? O que lhes restava, além da dúvida e do horror? Tensão na sala era palpável, quase elétrica. Samuel olhava fixamente para Alexandre e Carolina, seus olhos agora brilhando com uma clareza que parecia sobrenatural. A hora chegou, e muitas verdades virão à tona. A voz de Samuel ecoou com um tom que ninguém esperava, como se carregasse um peso muito maior do que o de uma criança de 7 anos. De repente, um clarão intenso rasgou a escuridão que se abatia sobre eles, seguido de um estrondo ensurdecedor. A casa tremeu. As paredes pareciam querer ceder, e todos se viraram em direção ao baú que agora pulsava como um coração em agonia. No instante em que o barulho cessou, a porta da mansão se abriu com força, revelando uma figura conhecida, envolta em uma neblina de mistério. Era Fernando, o irmão de Alexandre, que todos acreditavam estar fora da cidade há anos. Fernando! Alexandre exclamou, seu coração disparando de surpresa e confusão. O que ele estava fazendo ali? O silêncio se instalou, mas a expressão no rosto de Fernando falava mais do que palavras poderiam expressar. Ele estava pálido, com um olhar de terror imenso. Precisamos ir, não há tempo, eles estão vindo. Sua voz era urgente, quase em pânico. Alexandre trocou olhares com Carolina e Miguel. A perplexidade refletida nos rostos deles. Quem está vindo? Miguel perguntou, a voz tremendo, enquanto Roberto observava tudo com um sorriso sarcástico. Os credores. Eles descobriram que Samuel. Fernando hesitou, engolindo em seco, como se aquelas palavras fossem veneno. Samuel é parte disso, parte do que eles querem. O coração de Alexandre disparou, uma mistura mortal de medo e confusão, subindo pela sua garganta. O que você quer dizer? Samuel não é um ativo, ele é meu filho. O que você esconde? A sombra que antes se dissipara pelo ambiente parecia retornar, como se a resistência de Alexandre não pudesse silenciá-la. Samuel continuava a se mover na cama, seu olhar focado na escuridão que se aproximava. Eu sou a chave, e eles sabem disso. Sua voz tinha um tom maduro, mas as palavras eram um enigma terrível. Então, em um movimento rápido, Fernando avançou, e com um gesto dramático, agarrou o baú e o ergueu um pouco, revelando um compartimento oculto em sua base. Dentro dele, havia uma pequena caixa, adornada com símbolos que pareciam antigos e ocultos. Isto é o que eles querem. Você não. Pode abrir isso. O que você está fazendo? Carolina gritou, um pânico evidente em seu tom. Mas Fernando, agora com a fé renovada, não hesitou. Ele girou a pequena chave que estava em sua mão, e o clique ecoou como um sinal de desgraça. Quando a caixa se abriu, uma luz ofuscante irrompeu, e uma onda de energia sacudiu a sala.
As paredes tremeram e o ar parecia se encher com uma força sobrenatural. Miguel gritou e Carolina começou a chorar, mas todos estavam paralisados. Os olhos fixos na luz que emanava da caixa, e então a luz se transformou em uma forma, uma figura que começou a se materializar diante deles. Era uma mulher, com traços familiarmente conhecidos, uma expressão de dor e amor. Era Isabela, a mãe de Alexandre. E Fernando, que havia morrido tragicamente anos atrás. Mas agora ela estava ali, como se o tempo não tivesse passado. Mãe, a voz de Alexandre era um sussurro. O coração dele estava a 1000 por hora. A mulher sorriu, mas havia algo nela, uma sombra nos olhos que fazia o medo crescer. Vocês não podem ignorar o que eu trouxe. A verdade vai se revelar. Antes que alguém pudesse reagir, a sala explodiu em caos. A figura de Isabela começou a dissolver-se. Mas não sem deixar uma mensagem clara. A conexão de vocês é mais profunda do que pensam. Samuel não é apenas uma vítima. Ele é o que liga a tudo isso. O passado está de volta para cobrar o preço. O baú, agora vazio, começou a vibrar de novo. Alexandre sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A tempestade lá fora rugia como se estivesse apenas esperando pelo que estava por vir. Com um último olhar angustiado, Samuel disse: "O que vai acontecer agora depende de vocês. Não podem fugir da verdade. Nunca." A luz desapareceu e todos pareciam estar à beira de um precipício, sem saber o que fazer a seguir. A sala estava em silêncio absoluto, mas no fundo, cada um sentia que o tempo se esgotava. O que a revelação de Isabela significava? A resposta estava por vir, e era mais aterrorizante do que qualquer um poderia prever. A sala estava em silêncio absoluto, e a tensão pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a despejar a tempestade. Samuel olhava para seus pais, seus olhos brilhando intensamente. A imagem de Isabela, a mãe que todos pensaram ter perdido, ainda ecoava em suas mentes. Mas, antes que alguém pudesse processar completamente o que estava acontecendo, um tremor mais forte percorreu o chão. Fernando, com um olhar inquieto, começou a recuar. "Precisamos sair." Mas suas palavras foram interrompidas por um som ensurdecedor. A porta da mansão explodiu, arremessando pedaços de madeira por toda a parte. Uma figura sombria entrou. Um homem alto e magro, com um rosto escondido por uma capuz. "Espero que não tenham esquecido de mim." A voz era baixa, mas carregava uma ameaça que fazia o coração de todos acelerar. "Não pode ser." Alexandre sussurrou, o pânico se evidenciando nas linhas de seu rosto. Era Antônio, o irmão de Carolina, alguém que há anos estava fora do radar da família. Ele desaparecera após uma discussão acalorada com Carolina sobre dinheiro e segredos familiares. "Como você chegou aqui?" Antônio deu um passo à frente, o capuz caindo levemente e revelando um olhar profundo e enigmático. "Eu sempre soube que algo estava para acontecer." E agora, com Samuel, tudo ficou ainda mais claro. O tom de sua voz era frio, como uma brisa que corta o ar quente. "Você está misturado nisso?" Miguel questionou, a incredulidade e o terror preenchendo suas palavras. "Por que você está aqui? O que você sabe?" "Eu sei mais do que você imagina, Miguel." Antônio respondeu, erguendo uma mão como se tentasse acalmar a tempestade que se formava. "Vocês não entenderam ainda. Samuel não é apenas uma vítima. Ele é o coração de tudo isso." A afirmação fez o ar na sala se tornar denso e o medo se espalhou como fogo. "O quê? Como pode dizer uma coisa dessas?" Carolina gritou, a dor quase palpável em sua voz. "Por muitos anos, eu fui o responsável por cuidar das conexões da família, a parte mais obscura. E Samuel, ele é a chave. Ele carrega o legado que vocês tentaram ocultar." Os olhos de Antônio brilhavam com a intensidade de uma verdade que poderia destruir tudo. Então Samuel, com uma calma que desafiava a sua idade, falou: "Eu sou a conexão entre vocês e o que está por vir." E ao dizer isso, as luzes começaram a piscá-la, como se algo tivesse despertado no interior da casa. "Não, eu não quero ouvir mais!" Carolina gritou, apertando as têmporas como se tentasse evitar que a verdade entrasse em sua mente. Mas, antes que pudesse se desviar, a figura de Roberto, que até então ficara em silêncio, também começou a mudar. "Você sempre esteve um passo atrás, Antônio." Roberto comentou com um sorriso sarcástico. "Mas eu sempre soube quem você realmente era.
Um verdadeiro traidor sempre esteve muito perto. O olhar de Roberto quando falou era de sabendo algo que ninguém imaginava. Traidor? Alexandre repetiu, confuso. Mas imediatamente uma sensação de realização o atingiu. Ele se virou para Fernando. Por que você nunca nos contou sobre Antônio? Eu não sabia, Fernando balbuciou. Eu não tinha ideia de que ele estava envolvido nisso. A última vez que conversei com Carolina foi para tentar trazer a paz. Naquele momento, a porta de saída se fechou com um baque e todos se viraram para ver a sombra de um grupo se aproximando, olhos fixos neles, carregados de intenções obscuras. Chegou a hora de a verdade vir à tona! A voz ressoou no ar, e a sala estava prestes a ser consumida pela revelação mais chocante que poderia existir. O que está acontecendo? Miguel gritou, seus olhos arregalados de medo. A sala estava cheia de pessoas que pareciam saídas do passado, cada uma carregando um peso que poderia quebrar a família para sempre. Quem são vocês? Lá no centro do tumulto, Samuel, o pequeno que todos queriam proteger, começou a se transformar, como se uma nova identidade estivesse prestes a emergir. Eu não sou o filho de vocês. Eu sou a junção de todos os segredos que carregam. Vocês vão ter que enfrentar o que escondem ou tudo isso vai ruir. Um frio intenso tomou conta da sala enquanto os laços familiares começavam a se desfazer. A verdade estava prestes a sair da escuridão, e o que ela traria poderia transformar tudo o que conheciam, o que mais eles haviam escondido, e até onde chegaram para manter isso em segredo. A tempestade estava se formando, e todos sabiam que as respostas estavam a um passo de serem reveladas. A sala estava em silêncio absoluto, e a tensão pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a despejar a tempestade. Samuel olhava para seus pais, seus olhos brilhando intensamente. A imagem de Isabela, a mãe que todos pensaram ter perdido, ainda ecoava em suas mentes. Mas antes que alguém pudesse processar completamente o que estava acontecendo, um tremor mais forte percorreu o chão. Fernando, com um olhar inquieto, começou a recuar. Precisamos sair. Mas suas palavras foram interrompidas por um som ensurdecedor. A porta da mansão explodiu, arremessando pedaços de madeira por toda parte. Uma figura sombria entrou, um homem alto e magro, com um rosto escondido por um capuz. Espero que não tenham esquecido de mim. A voz baixa carregava uma ameaça palpável que fez o coração de todos acelerar. Não pode ser! Alexandre sussurrou, o pânico se evidenciando nas linhas de seu rosto. Era Antônio, o irmão de Carolina. Alguém que há anos estava fora do radar da família. Ele desaparecera após uma discussão acalorada com Carolina sobre dinheiro e segredos familiares. Como? Você chegou aqui? Antônio deu um passo à frente, o capuz caindo levemente e revelando um olhar profundo e enigmático. Eu sempre soube que algo estava para acontecer. E agora, com Samuel, tudo ficou ainda mais claro. O tom de sua voz era frio, como uma brisa que corta o ar quente. Você tá misturado nisso? Miguel perguntou, a incredulidade e o terror preenchendo suas palavras. Por que você tá aqui? O que você sabe? Eu sei mais do que você imagina, Miguel. Antônio respondeu, erguendo uma mão como se tentasse acalmar a tempestade que se formava. Vocês não entenderam ainda? Samuel não é apenas uma vítima. Ele é o coração de tudo isso. A afirmação fez o ar na sala se tornar denso, e o medo se espalhou como fogo. O quê? Como pode dizer uma coisa dessas? Carolina gritou, a dor quase palpável em sua voz. Por muitos anos, eu fui o responsável por cuidar das conexões da família, a parte mais obscura. E Samuel, ele é a chave. Ele carrega o legado que vocês tentaram ocultar. Os olhos de Antônio brilhavam com a intensidade de uma verdade que poderia destruir tudo. Então Samuel, com uma calma que desafiava a sua idade, falou, eu sou a conexão entre vocês e o que está por vir. E, ao dizer isso, as luzes começaram a piscá-las, como se algo tivesse despertado no interior da casa. Não, eu não quero ouvir mais, Carolina gritou, apertando as têmporas como se tentasse evitar que a verdade entrasse em sua mente. Mas antes que pudesse se desviar, a figura de Roberto, que até então ficara em silêncio, também começou a mudar. Você sempre esteve um passo atrás, Antônio, Roberto comentou com um sorriso sarcástico. Mas eu sempre soube quem você realmente era. O verdadeiro traidor sempre esteve muito perto. O olhar de Roberto, quando falou, era de sabe algo que ninguém imaginava. Traidor? Alexandre repetiu, confuso, mas imediatamente uma sensação de realização o atingiu. Ele se virou para Fernando. Por que você nunca nos contou sobre Antônio?
Eu não sabia, Fernando balbuciou. Eu não tinha ideia de que ele estava envolvido nisso. A última vez que conversei com Carolina foi para tentar trazer a paz. Mas naquele momento, a porta de saída se fechou com um baque, e todos se viraram para ver a sombra de um grupo. Se aproximando, olhos fixos neles carregados de intenções obscuras. Chegou a hora de a verdade vir à tona. A voz ressoou no ar, e a sala estava prestes a ser consumida pela revelação mais chocante que poderia existir. O que está acontecendo? Miguel gritou, seus olhos arregalados de medo. A sala estava cheia de pessoas que pareciam saídas do passado, cada uma carregando um peso que poderia quebrar a família para sempre. Quem são vocês? Lá no centro do tumulto, Samuel, o pequeno que todos queriam proteger, começou a se transformar, como se uma nova identidade estivesse prestes a emergir. Eu sou não só o filho de vocês, eu sou a junção de todos os segredos que carregam. Vocês vão ter que enfrentar o que escondem ou tudo isso vai ruir. Um frio intenso tomou conta da sala enquanto os laços familiares começavam a se desfazer. A verdade estava prestes a sair da escuridão e o que ela traria poderia transformar tudo o que conheciam. O que mais eles haviam escondido? E até onde chegaram para manter isso em segredo? A tempestade estava se formando e todos sabiam que as respostas estavam a um passo de serem reveladas. E então, a casa tremeu mais uma vez e um ruído estrondoso acompanhou a luz que piscava. Do chão, como um reflexo do passado, emergiu uma voz, ressonando com uma dor longa e profunda. Vocês ainda não sabem toda a verdade. E nesse momento, todos os olhos se voltaram para Samuel novamente. Mas o que viram foi algo que fez o mundo deles desmoronar. Ele começou a se erguer lentamente, e suas feições começaram a mudar. Samuel não era apenas um garoto. Ele havia absorvido algo mais. Ele tinha um brilho sombrio que crescia e girava em torno dele, e seus olhos agora refletiam a essência de todos os segredos que habitavam aquela casa. Eu não sou só a chave. Sou a consequência. As palavras dele ecoaram, e pela primeira vez, o medo foi substituído por uma revelação épica. Todos paralisaram, sem saber como reagir. A vida que tinham estava prestes a mudar, e a única certeza era que não havia como voltar atrás. As consequências estavam prestes a ser desencadeadas e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A sala estava em silêncio absoluto, e a tensão pairava no ar como uma nuvem. Carregada prestes a despejar a tempestade, Samuel olhava para seus pais, seus olhos brilhando intensamente. A imagem de Isabela, a mãe que todos pensaram ter perdido, ainda ecoava em suas mentes. Mas antes que alguém pudesse processar completamente o que estava acontecendo, um tremor mais forte percorreu o chão. Fernando, com um olhar inquieto, começou a recuar. Precisamos sair, mas suas palavras foram interrompidas por um som ensurdecedor. A porta da mansão explodiu, arremessando pedaços de madeira por toda parte. Uma figura sombria entrou, um homem alto e magro, com o rosto escondido por um capuz. Espero que não tenham esquecido de mim. A voz baixa carregava uma ameaça palpável que fez o coração de todos acelerar. Não pode ser, Alexandre sussurrou, o pânico se evidenciando nas linhas de seu rosto. Era Antônio, o irmão de Carolina, alguém que há anos estava fora do radar da família. Ele desaparecera após uma discussão acalorada com Carolina sobre dinheiro e segredos familiares. Como você chegou aqui? Antônio deu um passo à frente, o capuz caindo levemente e revelando um olhar profundo e enigmático. Eu sempre soube que algo estava para acontecer, e agora, com Samuel, tudo ficou ainda mais claro. O tom de sua voz era frio, como uma brisa que corta o ar quente. Você está misturado nisso? Miguel perguntou, a incredulidade e o terror preenchendo suas palavras. Por que você está aqui? O que você sabe? Eu sei mais do que você imagina, Miguel. Antônio respondeu, erguendo uma mão como se tentasse acalmar a tempestade que se formava. Vocês não entenderam ainda? Samuel não é apenas uma vítima. Ele é o coração de tudo isso. A afirmação fez o ar na sala se tornar tenso, e o medo se espalhou como fogo. O quê? Como pode dizer uma coisa dessas? Carolina gritou, a dor quase palpável em sua voz. Por muitos anos, eu fui o responsável por cuidar das conexões da família. A parte mais obscura. E Samuel, ele é a chave. Ele carrega o legado que vocês tentaram ocultar. Os olhos de Antônio brilhavam com a intensidade de uma verdade que poderia destruir tudo.
Então Samuel, com uma calma que desafiava sua idade, falou: Eu sou a conexão entre vocês e o que está por vir. E ao dizer isso, as luzes começaram a piscá-las, como se algo tivesse despertado no interior da casa. Não, eu não quero ouvir mais. Carolina gritou, apertando as têmporas como se tentasse evitar que a verdade entrasse em sua mente. Mas, antes que pudesse se desviar, a figura de Roberto, que até então ficara em silêncio, também começou a mudar. Você sempre esteve um passo atrás, Antônio, Roberto comentou, com um sorriso sarcástico. Mas eu sempre soube quem você realmente era. O verdadeiro traidor sempre esteve muito perto. O olhar de Roberto quando falou era de sabe algo que ninguém imaginava. Traidor? Alexandre repetiu confuso, mas imediatamente uma sensação de realização o atingiu. Ele se virou para Fernando. Por que você nunca nos contou sobre Antônio? Eu não sabia. Fernando balbuciou. Eu não tinha ideia de que ele estava envolvido nisso. A última vez que conversei com Carolina foi para tentar trazer a paz. Mas naquele momento, a porta de saída se fechou com um baque. E todos se viraram para ver a sombra de um grupo se aproximando. Olhos fixos neles, carregados de intenções obscuras. Chegou a hora de a verdade vir à tona. A voz ressoou no ar. E a sala estava prestes a ser consumida pela revelação mais chocante que poderia existir. O que está acontecendo? Miguel gritou, seus olhos arregalados de medo. A sala estava cheia de pessoas que pareciam saídas do passado, cada uma carregando um peso que poderia quebrar a família para sempre. Quem são vocês? Lá no centro do tumulto, Samuel, o pequeno que todos queriam proteger, começou a se transformar, como se uma nova identidade estivesse prestes a emergir. Eu não sou o filho de vocês. Eu sou a junção de todos os segredos que carregam. Vocês vão ter que enfrentar o que escondem ou tudo isso vai ruir. Um frio intenso tomou conta da sala enquanto os laços familiares começavam a se desfazer. A verdade estava prestes a sair da escuridão, e o que ela traria poderia transformar tudo o que conheciam. O que mais eles haviam escondido, e até onde chegaram, para manter isso em segredo? Nesse momento de caos, tudo ficou ainda mais surreal. O ar se tornou denso e, de repente, uma explosão de luz aconteceu. Uma onda seismicamente poderosa atravessou a mansão, fazendo todos se desequilibrarem. O chão vibrou e, no meio daquele tumulto, algo começou a surgir do solo. Uma imagem, uma projeção mágica de eventos no passado. Memórias há muito enterradas saltaram para a superfície, cada uma mais chocante que a anterior. Entre os flashes de luz, Alexandre viu a si mesmo, não como um homem de sucesso, mas como um jovem traidor, vendendo segredos familiares por dinheiro. Os olhos dele se arregalaram ao ver sua própria traição. Não, isso não é possível. Eu nunca faria isso. Ele balançava a cabeça em negação, mas as imagens continuavam, mostrando a luta de Carolina com a verdade, investigações clandestinas e alianças obscuras. E então, o ponto culminante, Samuel, não apenas um garoto, mas um híbrido de verdade e mentira, nascido de uma conexão proibida entre Alexandre e Carolina. Uma manipulação que envolvia Antônio, que na verdade era parte de um plano mais profundo, um que nunca deveria ver a luz do dia. Vocês me transformaram assim? Samuel gritou, sua voz cheia de dor e raiva. Eu nunca pedi para ser a chave de tudo isso. A sala ficou em choque. Os presentes começaram a se olhar. A confusão e a negação eram palpáveis. Estava claro que a família não era apenas uma vítima das circunstâncias, mas também cúmplice de um jogo terrível que eles nunca esperaram fazer parte. Após aquele deslize de memórias, um novo calor surgiu, uma essência desconhecida. Começou a brilhar ao redor de Samuel, e todos entenderam que havia algo mais em jogo, algo que desafiava as convenções do que pensavam saber sobre amor, lealdade e sacrifício. Agora, a verdadeira batalha estava apenas começando, e o que eles revelaram poderia não apenas destruir o que conheciam, mas também conjurar uma tempestade ainda maior. As luzes, então, atingiram sua intensidade máxima, e com um último grito de pura verdade e dor, tudo escureceu. O palco estava montado, mas quem ainda estava de pé para ver? A verdade estava prestes a ser confrontada, mas qual seria o preço que teriam que pagar? A luz cintilante que envolvia Samuel começou a se dissipar lentamente, e no lugar de pânico, um silêncio tenso tomou conta da sala.
A figura de Antônio ainda se destacava, uma sombra do passado que ameaçava tudo que aquela família construíra. Alexandre respirou fundo, um nó apertando sua garganta. Ele olhou nos olhos de Samuel, entendendo que a verdade estava levando todos a um precipício. Mãe? A voz tremulante de Samuel fez com que todos se voltassem para Isabela. Você tá aqui, mas por que não disse? A imagem da mãe, que há tanto tempo era uma memória, agora se tornava um pilar para todos. Os olhos de Isabela brilhavam, mas escondiam uma tristeza profunda. Porque a verdade é pesada e muitas vezes dolorosa. A sala estava carregada de emoções. Miguel se aproximou, quase hesitante. Samuel, você não tá sozinho. Estamos com você. E de repente, ele agarrou a mão do irmão, como se quisesse ancorá-lo nesse mar de incertezas. Carolina, em lágrimas, finalmente falou: Você é meu filho, e eu sempre vou lutar por você, não importa o que esteja escondido. A energia na sala começou a mudar. A sombra de Antônio parecia hesitar, percebendo que as ligações familiares eram mais fortes do que qualquer segredo obscuro que pudesse vazar. Vocês não entendem. O que Samuel carrega é a verdadeira essência de tudo que está em jogo. Ele gritou, a desesperança ecoando nos seus olhos. Mas Samuel, cada vez mais firme, olhou diretamente para Antônio. Você nunca vai me controlar. Eu sou o que sou e a verdade vai ser revelada. E com isso, uma luminosidade começou a emanar de seu corpo. Uma luz que parecia dançar entre os presentes, tocando cada um com um sopro de esperança. A impressão de estar à beira de um abismo foi se desfazendo em um espaço de reconciliação. A imagem da mãe flutua no ar como um lembrete constante do amor, que apesar de tudo, unia aquela família. Alexandre, finalmente entendendo o que realmente importava, disse com firmeza: Chega de segredos, que vem a verdade, estamos prontos. Então prepare-se. A voz de Antônio ecoou junto com um estrondo que vinha de fora da casa. O que vem a seguir não pode ser parado. E com um gesto final, ele desapareceu na escuridão, deixando uma sensação crescente de cólera e desespero. Mas em vez de medo, os batimentos do coração de Alexandre se tornaram um sinal de esperança. Juntos, somos mais fortes. Todos nós, declarou, enquanto sentia a mão de Carolina apertando a sua. Uma união firme contra as forças que insistiam em separá-los. A mesa, antes repleta de segredos e brigas, agora era um altar para verdades não ditas. E enquanto a tempestade rugia lá fora, uma nova luz surgiu na casa, testemunhando a bravura da família. Eles olharam um para o outro, os olhares compartilhados, como se soubessem que aquele era um novo começo. No silêncio dolorido que se seguiu, o entendimento de que podiam construir um novo futuro juntos começou a tomar forma. Com cada palavra que foi dita, cada lágrima que caiu, sentiam-se mais próximos do que antes, mais vivos. E ao olharem para Samuel, viram não só o passado, mas um presente repleto de possibilidades, enquanto a chuva caía do lado de fora, iluminando a casa com reflexos dourados. O que antes parecia um desastre iminente agora se tornava a chance de renascimento. Samuel, a chave de tudo, sorriu, a luz da verdade finalmente unindo cada um deles. E então, nas últimas palavras que ainda ecoaram, uma voz interior exclamou: A verdade não é um fardo. É a liberdade que sempre buscamos. Agora, se você chegou até aqui, tem que saber. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem ainda mais longe. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vocês acham que vai acontecer a seguir. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.